Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao palco do Brand Experience. Meu nome é Arissa, eu faço parte do time da CX da Vetex aqui no Brasil, atuando como Commerce Engineer. E agora a gente vai falar sobre um tema muito bacana, que é o mercado de luxo na área de concierge commerce. A transformação do papel do vendedor no papel de concierge vai muito além da venda, entregando também serviço e experiência. E alguns indicadores, como redução de custo, recorrência de compra e confiabilidade da marca, foram alguns dos indicadores dos benefícios colhidos pela NK nessa transformação. E, para isso, eu vou convidar ao palco a Paula Queiroz, formada em Relações Públicas pela FAAP, apaixonada por moda e tecnologia, que trabalha no mercado de moda digital desde 2010, teve passagem pela Farfetch e atua há 8 anos como Head Digital na NK. E a Isabela Gizio, formada em Relações Públicas pela FAAP, e após 10 anos atuando como vendedora nas lojas físicas, hoje lidera o time de personal shoppers da NK no digital. Meninas, bem-vindas. Obrigada. Pessoal, só passando um pouco pela nossa dinâmica, a gente vai ter a apresentação da Paula, dando um overview da marca. A gente vai ter um bate-papo aqui para elas contarem um pouquinho do projeto e, no final, a gente tem alguns minutos reservados para perguntas. Oi, gente. Boa tarde. Agora foi. Vou trazer aqui um pouquinho, contextualizar vocês com relação à NK, não sei quem conhece. Então, a gente tem essa escada icônica na loja dos Jardins, que foi uma homenagem ao Niemeyer. É uma loja cheia de experiência, linda, muito conectada com arte, e faz... seria super legal conhecer para quem não conhece. Aqui trazendo um pouquinho, a Nathalie Clay é a fundadora da marca, fundou a NK há 26 anos. Ela sempre foi apaixonada por arte e por moda também. Em função disso, ela criou a NK já com a marca própria e também foi precursora do conceito de curadoria no Brasil. Então, até hoje, ela e o time estão super atentos às apostas de marcas internacionais e nacionais do mercado para trazer para a NK. Aqui trazendo um pouquinho, na NK a gente cuida através do olhar, um olhar que percebe o valor das coisas e das pessoas, um olhar atento aos detalhes que fazem nossas peças e atmosfera únicos. A gente cuida também através do sentir, que é um sentir de se colocar no lugar do outro e de oferecer a melhor experiência possível, seja interna quanto para as nossas clientes. A NK é muito focada na experiência. Então, nossa marca própria é lançada em 5 coleções por ano e a nossa curadoria é a curadoria das marcas mais relevantes do cenário de moda nacional e internacional. O mix da NK é composto por essas 2 frentes. Aqui um pouco dos nossos números. Então, são 26 anos de história, 70% da receita através da marca própria. Nós temos oficina, produzimos grande parte das nossas peças em casa. 7 anos, na verdade, já são 8 anos consecutivos. A Nathalie tem sido eleita como um dos 500 nomes mais relevantes no mundo da moda pelo Business of Fashion. Temos 12 mil clientes ativos, 360 mil seguidores nas mídias nacionais. São 22 marcas internacionais, 250 colaboradores, 50 mil peças produzidas por ano, 5 lojas físicas, estamos indo para a 6ª esse ano, 7 coleções por ano, porque das 5 que a gente mencionou antes, tem 2 que se desdobram, e 60 multimarcas, sem falar no nosso online. Então, trazendo aqui um pouquinho dos big numbers do online, então, representa 12% do resultado da companhia. Em relação a 2023,
crescemos 67% ano a ano. Tivemos um crescimento de 58% em novos clientes. Temos um time de 7 personal shoppers, né, que é o que a gente vai conversar aqui um pouco, e mais precisamente 8, porque hoje a 8ª está começando com a gente. Esse negócio, né, as e-shoppers, esse time de 7 shoppers, representa 57% da receita do canal. 85% das peças vendidas por esse time são a preço cheio. O ticket médio da venda das e-shoppers é 94% maior do que o ticket do canal. Em 2023, 1.403 clientes foram atendidas pelas e-shoppers, com uma frequência de 3,1 vezes no ano. Ixi, deu algum problema aqui, deixa eu voltar. E aqui são as nossas e-shoppers, né? Quem, de fato, personifica esse programa. Perfeito, Paula. Muito obrigada por dividir. Acho que quem trabalha e conhece o mercado de moda de luxo sabe que a NK é referência quando o assunto é experiência de compra. E acho que moda emociona, moda é experiência. Então, nesse contexto, como surgiu a construção do projeto do e-shop? Se você puder compartilhar um pouquinho com a gente. Tudo começou na pandemia. Né, do dia para a noite, a gente se viu com as lojas fechadas. E foi nesse momento que a gente se reuniu em times para pensar em estratégia, né, para superar e para lidar com aquilo. E criamos o projeto Vendedores Digitais, onde todos os funcionários da empresa tinham um código de vendedor para passar a venda pelo site e ganhar exatamente a comissão dos vendedores de loja. Nesse momento, alguns vendedores se destacaram, né? E é importante frisar que a gente já estava pronto, né? Então, a gente já tinha um site que funcionava super bem, muito diferente das marcas de moda no geral, e uma operação também bem redonda. Então, nesse momento, isso foi super importante, né, para a gente manter a receita da companhia. E aí, com base nisso, no final de 2021, a gente chamou o Paulo Conejeiro, da Pecom, para fazer uma consultoria, e a gente começou a trabalhar numa matriz RFV, e em 2022 nasceu o Projeto e-shoppers, com a Isa como nossa primeira vendedora, né? A Isa que está aqui, ela veio da loja da NK dos Jardins, e mais uma outra vendedora que veio na sequência, né? Então, foi a gente estruturou com uma dinâmica totalmente diferente de loja, e as meninas passaram a trabalhar de verdade como concierge. Então, como um concierge commerce, no papel de resolver a vida da cliente. Perfeito, que está muito ligado a isso, né? Que não vai ser a venda pela venda, mas sim gerar experiência e, enfim, serviço também para o cliente. E se vocês podem compartilhar com a gente quais foram os principais desafios desse projeto e como vocês resolveram. E acho que aqui é muito legal que a gente tenha a visão da Paula ali liderando o digital, mas da Isa, que foi uma pessoa que veio da loja física, né, do chão de loja ali, para contar um pouco para a gente também quais foram os principais desafios nesse início. Inicialmente, o grande desafio, eu acho que existe até hoje, imagino que para a maioria das marcas, é o mindset do time de varejo offline, né? Então, existe essa crença de que o online vai canibalizar, né? Existe essa resistência, e vai tirar do meu estoque. Então, a gente faz, desde então, um trabalho constante de educação com o time, mostrando os benefícios de poder atender as clientes com estoque de toda a rede, real time, independente de onde essa cliente esteja, né? Porque, no fim, é a cliente que escolhe onde ela vai comprar, né? Onde ela vai comprar, onde ela vai trocar. E a gente está totalmente focado na experiência, né? Totalmente preparados com a operação e com o objetivo de empoderar esses vendedores para que eles garantam, de fato, a melhor experiência para cada cliente. Porque cada cliente tem necessidades diferentes, né? Não adianta a gente achar que a gente vai atender da mesma maneira todas as clientes.
E com relação às e-shoppers em si, normalmente elas vêm de loja, né? Eu estou falando elas porque no nosso time nós temos 7 mulheres. E então a gente tem o desafio da rotina, porque são meninas que vieram de loja e que precisam se acostumar, se organizar, aprender com relação aos sistemas, mexer em planilhas e definir uma rotina super bem definida de ativação, né? Uma dinâmica muito mais de back-office do que de chão de loja. Perfeito. E Isa, da sua visão de vendedora, né, passar por essa transformação, quais foram os principais desafios iniciais e hoje como você, né, após esse aprendizado, replica isso também para treinar para as próximas e-shoppers, que muitas delas também têm a loja física ali como a maior parte da sua experiência? Oi, boa tarde. Eu sou muito apaixonada por esse projeto, desde o dia 1, eu até me emociono de falar. Eu brinco, né? Quando a gente chegou lá, era mato, né? O e-commerce funcionava, mas não tinha quem vendesse. E o maior desafio sempre foi, para a gente, a NK sempre foi muito, muito focada na experiência. Então, o maior desafio seria de como a gente ia fazer para replicar essa experiência que a cliente tem em loja para atender essa cliente omnichannel. E como eu estou lá, acho que juntando tudo, eu estou lá há mais de 10 anos, eu brinco que eu tenho o DNA da NK tatuado. Então, para mim, foi mais fácil mostrar para essa cliente que ela estava sendo atendida por uma vendedora de loja, por uma vendedora da NK, né, como uma consultora de moda, e não é que ela estava sendo atendida por um atendimento ao cliente. E que a partir do momento que uma cliente faz uma compra na NK, ela já vai ser distribuída para uma das e-shoppers e ela vai ser acompanhada por toda a jornada por uma e-shopper. Rapidamente, né, como funciona um pouquinho, a gente trabalha, como a gente começou, né? A NK estava com um mailing muito grande de clientes que já tinham comprado no site. Então, assim, a gente usa uma matriz RFV e montamos um mailing bem grande. E com esse mailing foi distribuído para cada shopper para fazer as ativações. Ou a gente faz o pós-venda. Então, toda semana a gente recebe uma lista de pós-venda das clientes que não colocaram código de vendedor. Também é passado por uma e-shopper e essa cliente já fica adotada por essa e-shopper. Para se aproximar da cliente, né, pelo online, é muito pelo WhatsApp. Então, claro que a gente faz o sempre, né, que é mandar lançamento, mandar coleção, mandar as campanhas novas, mas a gente sempre quer fazer mais. Então, eu acho que um grande diferencial é a gente faz vídeo, a gente prova a roupa, a gente faz provador completo, a gente mede, se ela está em alguma dúvida, a gente mede. Se a cliente comprou 42, mas está super na dúvida, a gente manda o 44 para ela provar. Enfim, a gente quer que a cliente perceba que ela é única e que ela está sendo atendida com todo carinho por alguém da loja. Perfeito. Eu lembrei de uma outra coisa que é muito legal. Desculpa, Ari. Mas, por exemplo, quando a gente vê que cai um pedido, eu vejo que cai um pedido de uma cliente minha, na hora eu já mando mensagem, que legal, eu vi que seu pedido caiu aqui. E se a peça estiver em São Paulo, né, porque como a gente tem, nosso estoque é infinito, mas se a peça estiver em São Paulo, eu adoro pegar a peça, mando selfiezinha no espelho com a peça, para ela sentir que aquilo é para ela mesmo, né? Humanizando essa relação, né? Exatamente. E só complementando, acho que é super importante dizer que na NK, cada cliente é atendida ou é assistida, acompanhada por uma única vendedora. Então, a gente tem esse cuidado e as e-shoppers trabalham exclusivamente à base do online. Então, a gente tinha essa base, né, desde que o e-commerce existe, mas desde 2017 com a VTEX, e elas começaram a acompanhar a vida dessas clientes na NK Online de uma forma ativa. E aí a gente colheu frutos incríveis. A gente tem um caso, por exemplo, de uma cliente que tinha comprado uma vez no online,
porque no mercado de luxo, uma cliente que se aventura a comprar online, né, é uma cliente que tem potencial. Então, ela virou, no nosso nível de segmentação, a cliente, né, do topo de clusterização da NK em um ano. Então, com esse atendimento personalizado. Não, perfeito. Eu ia até perguntar dos indicadores, mas aproveitando que vocês já abordaram dessa questão de segmentação, que é super importante, né? E aqui, claro, a gente está fazendo um recorte para moda de luxo, mas acho que isso serve para todos os mercados. A gente precisa adequar a comunicação para cada cliente. E eu queria que vocês contassem um pouquinho para a gente como é feita essa segmentação e esse trabalho, até para a gente entender e ter esses parâmetros de clientes que, às vezes, compraram uma primeira vez e, em função desse trabalho de concierge, né, dessa humanização na relação do digital, vocês conseguiram trazer com que as clientes se tornassem relevantes ou uma VIP no critério que a NK tem hoje. A gente tem uma segmentação que é feita internamente e essa segmentação é basicamente por valor, né? Valor acumulado no ano. Então, a gente acompanha... valor, frequência e recência, né? Sim, mas principalmente valor, né? Na NK como um todo. E quando eu comecei lá na NK em 2016, parecia muito distante uma cliente de e-commerce se tornar uma private na NK. E hoje a gente vê que com esse trabalho é mais do que possível. Perfeito. E aí, a partir desse atendimento humanizado, quais indicadores vocês podem abrir para a gente que foram impactados diretamente a partir desse serviço, desse projeto? O nível de satisfação, com certeza, né? A gente acompanha através das pesquisas de NPS. A gente teve uma diminuição no custo de transferência, né? Porque a gente consegue atender essa cliente pelo online. Todos os estoques da NK, de todas as lojas, estão plugados no e-commerce. A taxa de recompra cresceu, né, porque a gente tem essa assistência, essa ativação constante com inteligência. O ticket médio dos pedidos é o dobro do que o ticket do e-commerce. A margem aumentou, porque, como eu já falei, 85% do resultado vem de peças a preço cheio, sendo que antes desse projeto a gente tinha 50-50, então basicamente 50% da receita vinha de peças remarcadas e 50% de preço cheio. E a receita, né? Eu vou trazer aqui daqui a pouco, mas esse negócio representa praticamente 60% do resultado do canal. Perfeito. E vocês, a partir dessa estruturação do projeto, né, com a participação e do crescimento desse time também de shoppers, com esse atendimento personalizado, hoje vocês veem também mudanças nas estratégias de comunicação, de marketing mesmo, quando a gente pensa em lançamento e em outras ativações? E se vocês puderem dar um exemplo também de como vocês trabalham isso também no calendário ao longo do ano? A gente segue o calendário de ativação da NK como um todo, tá? Então, a gente já tem esse olhar 360 quando pensa na estratégia e essas clientes são impactadas da mesma forma que as clientes do offline são. O que muda é o trabalho direcionado que as e-shoppers fazem, muito personalizado, né, de acordo com as características de compra de cada cliente, de lifestyle. Elas conhecem a fundo cada cliente, né? Isso a gente vem conseguindo estender do offline para o online, porque na NK as clientes são muito fidelizadas, os vendedores têm uma relação muito próxima com a cliente, né? E essa relação permite com que seja extrapolado, né, os dados que a gente tem normalmente de compra. A gente tem informações adicionais, né? Informações que são ricas, muito ricas nessa relação e que fazem com que a vendedora, com que a e-shopper consiga ser muito assertiva no que ela propõe para as clientes. Perfeito. Isa, agora eu queria ver um pouco de você. Como você enxerga o vendedor do futuro e quais skills você entende que são necessários, considerando agora o digital como parte também desse processo? Então, eu acho que o vendedor do futuro, ele tem que conhecer o cliente do avesso. Ele tem que fazer sempre mais do que é esperado.
A gente tem muitos dados hoje em dia que são importantes. Pelos dados, a gente sabe o número que a pessoa usa, que tipo de roupa ela compra, se ela compra preço cheio ou se ela compra liquidação, mas a gente ainda não sabe quem é essa cliente. Então, acho que o vendedor tem que fazer um trabalho de investigação mesmo, né, para conhecer. Você tem que saber onde ela vai, se ela é casada, se ela tem pet, para onde ela viaja. Você tem que ter uma visão 360 do cliente. Hoje em dia, assim, eu acho inadmissível receber o convite, tipo, você está convidado para o lançamento da nossa loja infantil, venha com seus filhos, para um cliente que não tem filho. Esse tipo de coisa não pode mais acontecer. Então, o tratamento tem que ser sempre personalizado, usado, claro, que com muita inteligência, né, estratégia, porque a gente tem que juntar os dados com o que a gente sabe, porque mesmo o cliente online, ele quer se comunicar. Só que é tudo muito rápido. Então, ele quer que a comunicação não faça ele perder tempo. Tem que fazer sentido. Então, não dá para mandar tudo para todo mundo, né? Você tem que saber o que você vai mandar para cada um. E a gente, todo início de semana, né, eu sento com as meninas para a gente ver o que a gente vai ativar, quem a gente vai ativar e como a gente vai ativar. Tem gente que funciona com PDF, tem gente que funciona com provador, tem gente que funciona com vídeo. Cada pessoa de um jeito diferente, é isso que a gente vai atrás. Até que eu queria dar um exemplo aqui, né, do fazer sempre mais para o cliente. Isso eu acho muito, muito, muito a cara da NK. Então, a gente tem desde uma cliente que compra um vestido, mas ela não tem o sapato. E se eu não tiver o sapato na NK, eu vou procurar o sapato aonde for para ela não deixar de comprar um vestido porque ela não tem sapato. Então, eu vou na loja, eu filmo, se ela não for de São Paulo, porque a gente não vai perder uma venda e a gente quer que essa cliente seja bem atendida. Ontem mesmo aconteceu um caso, tinha uma cliente que queria ir no nosso evento de Rabanne e ela queria ir vestida de Rabanne. Por ser o dia de evento, a gente não pode mandar a peça para ela experimentar como romaneio. Então, o que eu fiz? Pedi para a vendedora ir até o escritório dela com a roupa, ela provou, voltou com a peça, não voltou com a peça porque a cliente ficou, mas se ela não tivesse ficado, ela teria voltado e na hora do evento a peça estaria lá. Um outro caso que eu acho muito legal, daí tem coisas pequenas também. Minha cliente, eu tenho uma cliente que é essa que virou private. Tem um detalhe, ela nunca foi na NK, ela não sabia onde era NK, ela até me perguntou, se eu for para São Paulo, que shopping vocês ficam? A gente ainda não tinha Iguatemi. Então, assim, ela realmente não tinha noção. E hoje ela está entre as 20 clientes que mais compram na loja. E ela viu um look, né, na capa do catálogo e ela queria o look. Só que o look estava com uma meia que não era nossa, foi uma meia de acervo. E ela ficou louca atrás da meia. É claro que eu comprei a meia no Mercado Livre e mandei para ela. Então, assim, ela ficou realmente com o look completo. Isso a gente sempre faz. E tem uma que essa história eu acho linda. Também uma cliente que virou private, ela é de Porto Alegre e eu conheci ela na loja, mas ela não era uma cliente private. E toda vez que ela ia na loja, ela convencia o marido dela de ir, mas assim, ela falava, olha, se você for comigo na NK, quando eu acabar de comprar, a gente atravessa a rua e vai comer no Gero, porque ele era louco pelo risoto de bacalhau do Gero. E assim, todo mês ela vinha para São Paulo e essa era a desculpa que ela conseguia. Aí o marido dela ficou doente, bem doente, e eles tiveram que vir para São Paulo. Ele ficou 4 meses internado no Einstein, e ela não conhecia ninguém aqui. E ele sempre gostou de ver ela impecável. Então, eu mandava roupa para ela, os motoristas já estavam super conhecidos no Einstein. Eu mandava roupa toda semana, ela montava look para ele escolher, para ver o que ele gostava, porque ele queria que ela sempre estivesse bem. E ela estava super chateada, né? Então, às vezes, ela ia na NK, chorava, mas voltava para lá, linda, impecável, para ele ficar feliz. E quando ele melhorou um pouco, a gente mandou para ele o risoto do Gero para o hospital, para ele comemorar com ela que eles iam ter alta. E hoje eles ficaram meus amigos, né, íntimos, assim, bem pessoal. E ele está ótimo, graças a Deus, ela continua comprando bem. Mas é isso que a gente quer, é esse tipo de atendimento que a gente quer dar para a cliente. A gente quer que ela se sinta querida, que ela se sinta única e que ela compre muito.
óbvio. Isa, é muito legal ver você contando essa história, porque no final acho que é um exemplo claro ali que não foi uma venda pela venda, mas que naturalmente, a partir dessa construção de relacionamento, isso é um resultado que é colhido, né, inevitavelmente, e isso se torna uma cliente que compra cada vez mais, aumentando indicadores como a gente comentou. E se você puder comentar um pouquinho também dos skills, porque eu acho que o que a gente mais escuta também dos clientes quando a gente fala em Omni, transformação digital, é justamente essa resistência do vendedor, que é um desafio, né, quando a gente fala do projeto Omni, mas que é um agente transformador quando de fato abraçam esse projeto em qualquer empresa, em qualquer resultado. Então, acho que se você puder compartilhar um pouco da sua visão de alguém que veio de loja física, quais os skills necessários nesse contexto para que tenha sucesso e seja um bom resultado. Antes de tudo, eu preciso contar que quando eu fui para o site, eu me apaixonei loucamente quando eu comecei essa história de vendedor digital, mas quando eu fui para o site eu sabia vender, mas eu não sabia nada de sistema, eu não sabia mexer em nada. Tenho até gente aqui que não me deixa mentir, como eu dou trabalho, né? Até hoje eu dou trabalho ainda perguntando das coisas, eu demorei bastante para entender sobre o sistema, hoje em dia eu já estou bem melhor, e as meninas também, né? No começo sempre é difícil. No começo sempre é difícil, porque a gente tem isso, né, de querer ficar muito na loja, né, de mexer nas coisas, isso é importantíssimo. Eu falo para elas, não adianta. Por mais que a gente esteja no escritório, sentado com o bumbum na cadeira, não vai vender. Você tem que ir no estoque ver o que chegou, você tem que ir na loja ver o que a cliente está vendendo, o que as vendedoras estão usando, você tem que provar todas as peças do estoque para saber o que veste bem e o que não veste. A sua cliente não está enxergando a peça, então se você não souber se ela está vestindo grande, se ela tem cintura alta, a cliente não vai saber e você não vai conseguir vender se não souber bem das peças. Então, eu acho que o skill é isso, você tem que estar sempre aberto ao novo, você tem que ser antenado, saber se comunicar, ser ligado nos resultados, que isso, o vendedor é ligado em resultado, é importantíssimo, né? A gente tem a nossa comissão, tem que ser muito rápido nas respostas. Ontem eu estava fazendo um alinhamento com as minhas meninas, e aí eu comecei a ver elas pegando o celular. Aí ela falou, desculpa, eu estou falando com o cliente. Eu entendo, mas assim, são 5 minutos. 5 minutos você pode demorar para responder para o cliente. É que a gente, hoje em dia, não tem mais tempo de esperar, né? Então, tem que ser rápido mesmo e, principalmente, tem que conhecer o cliente, porque se não conhecer o cliente, não adianta ter todos os dados do mundo. Perfeito. E, Paula, agora pensando no futuro, como você enxerga os próximos passos? Acho que agora, dado que o projeto de shopper, né, de consultoria, foi algo bem estruturado e você já colhe bons resultados disso, o que você entende como próximos passos para a NK no digital? Hoje a gente já usa o Sales App em loja, né, bem focado nos vendedores de loja, mas a gente ainda precisa estar trabalhando, fazendo um esforço para ganhar atração. Com relação ao projeto Shoppers, a gente ainda faz um trabalho manual, né? A gente ainda não encontrou um parceiro e uma solução que nos atenda de CRM. E eu acredito que a gente pode potencializar esse projeto. Então, ele requer um encarteiramento especial, customizado, né? A gente não faz sentido nenhum tipo de atribuição automática do cliente para o vendedor. Então, a gente está em busca dessa solução e a gente acredita que ainda tem espaço para mais shoppers. Então, a gente está de olho no mercado para reforçar esse time que a Isa lidera, né? A gente acabou não falando, esse time cresceu, as demandas, né, cresceram. É importante dizer que esse time tem um mix de negócio digital junto com um perfil de loja, de vendedor, e aí a gente viu a necessidade de ter uma coordenação bem focada em vendas, e a Isa assumiu esse papel há um ano. Perfeito. E é legal ouvir você falar, porque acho que para quem não conhece, o Sales App é a solução da Vetex de prateleira infinita, e na época do Omni muito se falava, né, na digitalização da loja, mas agora a gente está muito no momento de como a gente integra o vendedor dentro dessa jornada, incluindo o digital também na loja física, né? Porque acho que vai se sair bem, vai ser bem sucedido quem conseguir combinar as duas estratégias, porque no final o cliente ele quer ser bem atendido, independente do canal, seja no físico ou no online.
Bom, obrigada, meninos. Agora a gente reservou esses minutos finais para quem tiver alguma pergunta. Então, por favor, levantem a mão, que o nosso time leva o microfone até vocês. Oi, gente. Enfim, parabéns. Vocês sabem que eu amo, né? Particularmente NK e tudo. Isa, uma dúvida que eu fiquei pensando, né? Vocês falaram muito sobre essa divisão de lista, que tem pós-venda, lista de cliente, enfim. Vocês têm uma média de quanto cada e-shopper consegue lidar de clientes, se elas atendem, não clientes ativas necessariamente, né? Mas assim, se elas têm uma listagem de 200, 500, 1.000 clientes, ou se é algo mais que vai se alimentando, ainda não há um limite, né, do que é o alcançável máximo delas. Vocês têm essa ideia de número? E pode ser compartilhado, né? Claro, se não puder também. Então, muitas já vêm com mailing, né? Porque elas trabalharam muito tempo em loja. A gente vai fazendo um mailing com o pós-venda, mas assim, elas trabalham com muitos nomes, elas têm mais de 500 nomes, às vezes pode chegar a 1.000. Não ativas necessariamente, né? É uma listagem... Em algum momento elas são ativadas, todas. Sim. 100% são ativadas. De Entendi. acordo com o perfil de cada uma, acontecem as ativações, né? Então, existe essa inteligência. A gente não manda tudo para todo mundo, né? Então, a gente entende, uma cliente de sale recebe ativação de sale e assim por diante. Entendi. Mas todas que compram, né? Todas que compram ou compraram vão ser ativadas por uma shopper se apresentando, falando que estão ali, né, para contar com ela, que ela está ali para ajudar no que for preciso. Que ela tem alguém da NK. Sim, e aí é o retorno ativo. Vocês têm ideia de quantas mensal falam com cada e-shopper? Assim? É que, enfim, é bem específico, né? Mas mais questão de dimensionamento mesmo. Quanto um ser humano consegue atender? Acho que a gente ainda não tem esse número, né? O projeto é mais recente, a gente está testando, a gente vem aumentando o time. Então, a gente tem uma base de clientes que compraram no online, que não tem vendedor na NK e que a gente trabalha desde o dia 1 desse projeto. Então, antes ativadas por 2 e-shoppers, hoje por 8. Né? Então, acho que a gente está entendendo crescendo. ainda. Sim, obrigada. Tem mais alguém? Olá, tudo bem? Olá. Meu nome é Amanda, eu trabalho na CRM Bônus, então a gente tem um CRM que poderia te atender. Mas a minha pergunta queria saber se você no online sente que consegue proporcionar uma experiência tão importante quanto o cliente visitando a loja. Eu acho que sim, de verdade eu acho que sim, porque a gente faz de tudo para que ela tenha essa experiência. E assim, eu não posso deixar de falar que essa cliente pode ser atendida na loja também. A gente fica na loja dos Jardins e várias clientes, depois que a gente começa a conversar, clientes que nunca entraram na loja por diversos motivos, acabam indo na loja e conhecendo. Mas assim, a gente realmente faz de tudo. Ontem eu filmei o evento para meus clientes que não estavam lá. Som? Olá, tudo bem? Parabéns, Isa e Paula. Isa, conta pra gente, qual o segredo, depois de 10 anos como vendedora, migrar tua carreira para o digital e alcançar esse sucesso? Olha, Paulo, você ajudou muito na criação do projeto das e-shoppers, mas assim, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. Então, para mim, depois de 10 anos trabalhando no chão de loja, eu ver que eu consigo ainda fazer isso de outra forma, que para mim faz muito mais sentido hoje em dia, que não é estar no chão de loja, eu sou muito feliz. Boa tarde. Eu tenho uma pergunta, não sei se vocês falaram isso no comecinho, que eu perdi,
Mas vocês usam alguma plataforma para fazer esse atendimento com as clientes? Como que é feita essa parte do e-commerce? É por WhatsApp, é o WhatsApp da vendedora? Qual que é o canal que vocês utilizam? Eu não estou falando de CRM, eu estou falando de canal de conversação mesmo. Basicamente, o WhatsApp. Essas clientes, elas recebem, né, nossos e-mails marketing. Elas são constantemente ativadas por mídia, porque a gente faz um trabalho bem especializado de mídia. Mas, basicamente, o WhatsApp. Esse contato direto, vendedor-cliente, é pelo WhatsApp. Toda e-shopper, né, tem um celular. Então, a gente tem 2 celulares, né, e nossas clientes estão no celular da empresa. Então, a gente fala com elas por ali. E... tinha uma outra coisa, esqueci. Mas essa era a próxima pergunta. Então, são celulares da própria NK, não são celulares pessoais das vendedoras. Eu lembrei que eu ia falar. As mensagens são personalizadas mesmo. Então, não é uma mensagem que vai para todo mundo. A gente manda com nome, lista de transmissão, é uma palavra que não pode ser falada por nenhuma shopper, não existe. A gente manda nome por nome, pessoa por pessoa. E última pergunta ainda nessa linha, vocês têm tido algum problema de serem banidas do WhatsApp por causa desse contato direto das vendedoras com as clientes? Ou por ser algo talvez mais nichado e personalizado, vocês não se confrontaram com isso? Mas, né, não tem um comportamento massivo, né? Porque as mensagens, elas têm nome, têm conteúdos diferentes, como eu tinha falado antes, né? De acordo com o perfil de compra de cada cliente. Então, não. Obrigada. Gente, eu queria aproveitar que a gente ainda tem uns minutinhos. Eu não sei se todo mundo conhece a matriz RFV como uma forma ali de segmentação de clientes, olhar bem para essa carteira. Se vocês puderem explicar um pouquinho como vocês aplicam a RFV na NK e explicar um pouquinho dos conceitos também. Então, a matriz RFV é uma matriz... a gente divide as clientes, né, com recência, frequência e valor. Então, a gente tem a R1V1, a R1V2... Depende de quanto tempo que ela não compra, né? E o valor dela. Normalmente, a R3V3 são as clientes mais próximas da gente, que são aquelas que compraram um valor mais alto e há menos tempo. Então, a gente vai segmentando por ali. Quando a gente não conhece muito a cliente ainda, a gente está na nossa busca incessante para saber quem essa cliente é. A única coisa que tem como a gente definir mesmo é RFV, é saber há quanto tempo ela está longe da marca, se ela compra muito ou pouco. Perfeito. Meninas, a gente está caminhando para o final, mas queria agradecer muito pela presença de vocês, por vocês compartilharem esse conteúdo para a gente. Muito obrigada. Obrigada, Ari. Obrigada a você, Ari.